Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast com o Eduardo Hirossi. Paulo Pinceta. E Arnaldo Cordeiro. Gente, o que a gente achou interessante, eu tenho a comunidade, nós temos uma comunidade, e todo dia eles mandam perguntas e a gente responde, caso prático. Então, o que a gente fez? Nada melhor do que analisar essas perguntas com vocês. Já respondemos, é claro, mas tem umas perguntas que são muito pertinentes e são corriqueiras. Então, a ideia é a gente agora falar um pouquinho dessas perguntas nesse podcast. Edu, a gente tem uma pergunta aqui que causa muita confusão, tanto para o segurado quanto para o operador do direito, para quem cuida de direito previdenciário, tudo. A pergunta diz o seguinte: se eu fizer recolhimentos com alíquota de 20%, o valor do benefício será maior que se tivesse recolhido com 11%? Qual que é a diferença do plano simplificado? Vamos falar um pouquinho do plano simplificado. É que você pode fazer um recolhimento na alíquota de 11%, entretanto, limitado ao salário mínimo. Tá. Então, quer dizer, o benefício, ele tem algumas variáveis. Tempo de contribuição, tanto que você... O tempo de contribuição e o valor que você contribuiu. Se você contribuiu 30 anos aí, 33 anos com salário mínimo e vier precisar de 35 anos, exemplo, recolher aí mais 2 anos no teto, não vai surtir diferença. Por quê? Porque a média salarial, a média do benefício, ela será realizada, PBC, de julho de 94 até a DER, tá? Então, assim, se você está recolhendo como 11% para se aposentar por idade e quer recolher sobre 20%, não vai surtir efeito financeiro, porque o valor é o mesmo. Agora, quem recolhe sobre 20% pode recolher mais que um salário mínimo. Aí, se você for recolher sobre 3, 4 salário mínimo, aí é outra coisa. Vai ter que fazer um cálculo para saber se isso vai surtir diferença. Detalhe, tá? Vou explicar um negócio para vocês. Eu quero fazer a complementação de 11% para 20%. Como eu faço essa complementação? Você pode fazer pelo 135 ou pela agência do INSS. Tem lá um agendamento chamando, que o nome correto é solicitar cálculo de complementação. Tá bom? Por quê? Eu já vi pessoas tentando fazer complementação pelo SAWEB. E complementação pelo SAWEB não se faz. A única complementação que você consegue fazer fazia pelo SAWEB, mas hoje só faz pelo INSS, aquelas complementações das contribuições a partir de novembro de 2019, tá? Menor que o salário mínimo. Para quem? Para o contribuinte individual prestador de serviço, empregado, segurado, empregado doméstico e o avulso, tá bom? Facultativo não, facultativo é tudo pelo INSS. Legal. Temos mais uma aqui, né? Que fala: quando o recolhimento em atraso entra para a contagem de carência? Isso tem que tomar muito cuidado. Primeiro, precisa entender qual que é o novo entendimento do INSS e como surgiu esse novo entendimento do INSS, tá? Teve a emenda constitucional 103, a partir de 13 de novembro de 2019. Com isso, houve alteração do decreto 3.048 pelo decreto 10.410. O decreto 10.410, ele inseriu o parágrafo 4º do artigo 28, que deu esse celoma do INSS, essa nova interpretação. Tá. Como começou essa nova interpretação? Pelo aquele comunicado de abril de 2021 e depois pela portaria de novembro de 2021. Como que era antigamente? Antigamente era o seguinte, eu recolhi 2010, 2018, tá? E nunca mais recolhi. Então, a última competência foi agosto de 2018. Suponho que essa competência me dava qualidade de segurado. Tá bom? Tá. Entendimento antes da reforma, da emenda constitucional. Se eu viesse hoje, 2022, e fizesse todos os recolhimentos de setembro para frente, olha que interessante, ele pegava a última contribuição de carência e a contribuição que você pagou. Nesse lapso, ele ia ver se perdeu a qualidade de segurado. Exemplo, como eu recolhi a última contribuição em agosto e eu vim recolher setembro de 2018, então não perdeu a qualidade de segurado, tá? Então, mesmo eu recolhendo em atraso, perdi a qualidade de segurado e vim recolher, entraria como tempo de contribuição e carência. Agora não. Agora é a última contribuição como que você recolheu, considerado como carência. Porém, ele não vai pegar a competência que você está pagando, mas sim a data do pagamento. Então, a data de pagamento hoje, 2022, então ele teria 12 meses, né? Supondo 2 meses para recolher. Ele não recolheu, então ele perdeu a qualidade de segurado. Nesse caso, recolhimento e atraso, quando há perca de qualidade de segurado, não entra como carência, somente para tempo de contribuição.
Tem que tomar muito cuidado com isso. É uma das... todo dia alguém pergunta alguma coisa para mim sobre recolhimento em atraso. Aonde você tem que tomar, assim, a principal precaução? Em relação à aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, que exige carência, tá? E nas aposentadorias de regra de transição de 100% e 50%, que não é considerado para essas aposentadorias, tá bom? Tem que tomar muito cuidado nesses dois casos. Tem uma outra pergunta aqui, bem contemporânea, assim, e interessante, vamos dizer. Ó, possuo 2 vínculos concomitantes no RGPS. É possível emitir CTC referente a um só vínculo? Tá, olha que interessante. O que isso quer dizer? Segurado, eu, Eduardo, trabalho numa empresa de dia, tá? Das 6 a meio-dia eu trabalho numa empresa. E das 2 às 8 da noite, Em outra empresa. trabalho em outra empresa. São empresas diferentes, tá vendo? São períodos concomitantes. Nesse caso, depois de 5 anos trabalhando concomitantemente, saí, prestei um concurso público no município e passei, sou cargo efetivado, sou servidor do município vinculado a regime próprio. Eu quero deixar um período só no INSS e levar outro período no CTC. Pode? Não. Como é do mesmo regime próprio, se eu levar um período, o INSS ele leva os dois. Ele não consegue deixar desmembrar, deixar um no INSS e o outro no regime próprio. Toma cuidado, né? Não pode. Mesmo que em cada vínculo teve recolhimento acima do mínimo? Mesmo. Não Pois pode. Aí tá tratando da questão tempo, né? E não da questão pecúnia, né? E não é, eu dei um exemplo de empregado, mas pode ser empregado e contribuinte individual também, tá? Assim, é bem polêmico isso aí, porque até quando você pede CTC é automático, né? Você vai lá e daí você vê lá um período aproveitado e outro não. A pessoa fala, mas esse aqui não aproveitou sim, tá? Pode ficar tranquilo que o INSS aproveitou, já encaminha para o Estado. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando for pedir CTC, né? Analisar ela. Um dos principais erros que eu via no INSS, né, como servidor, era em relação a CTC, em relação à revisão. A maioria das pessoas que eu vi pedia revisão do benefício sem analisar o processo físico. Lembrando, quando você está falando de revisão, subentende que você quer rever o ato administrativo, tá? Para você rever o ato administrativo, você tem que entender o que o INSS considerou. Eu acho. É diferente de você achar ter certeza. do que eu... Então, assim, revisão. Muito cuidado. Muito cuidado, tá? Cálculo. Já vi também revisão que realmente aumentou o tempo de contribuição, mas diminuiu a RMI. não surtiu efeito. Por que não surtiu efeito? Porque pegava o divisor mínimo, 60% PBC na época. Então, não fazia diferença. Aumentou o tempo, mas o benefício, o valor é o mesmo. Então, olha o trabalho que você tem. Então, revisão, você tem que analisar a revisão, todo o ato administrativo e fazer o cálculo também. Tá? Correto. Era o que tínhamos. Tinha, pra você ver. Detalhe. E revisão, as pessoas perguntam muito para mim fazer curso de revisão, né? Eu falo assim que é o último curso que eu vou lançar. Por que seria o último curso? Porque revisão existe muito conceito. Um exemplo clássico, Arnaldo, que a gente estava trabalhando esse tempo atrás, era sobre uma revisão que foi concedida antes, olha que interessante, antes da emenda constitucional de 98, tá? Então, até 16 de novembro de 98, o cálculo era diferente. Era feito, né? Não, era feito pelos últimos 36 meses, né? No lapso de 48 meses. Porém, se você chegasse lá em 98, até essa data, e você não tinha 35 anos homem ou 30 mulher, você podia aposentar proporcional. Daí, exemplo, homem com 32 anos de tempo de contribuição. Ele tinha que cumprir 53 anos, né? E no mínimo 30 anos para se aposentar com proporcional. E cada 12 grupos que excedesse, né, aos 30, ele ganhava mais 6%. Então, nesse caso, como ele tinha 32, ele tinha direito a receber quanto benefício? 70% mais 12, 82%. Tá? Então, assim, a revisão, você precisa saber como era contado o PBC, como era o PBC dessa época. Até 98, até 16 de novembro de 98,
Depois tem o PVC até 28 de novembro de 99, porque depois você vai ter a aposentadoria proporcional, né, com pedágio de 40%. Depois de 29 de novembro de 99, que é diferente já o cálculo, até 13 de novembro de 2019, porque agora que a emenda constitucional muda de novo. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação à revisão. Eu trato Tá da seguinte maneira. Para mim fazer uma revisão, eu tenho que ter o quê? Um alicerce bom, uma fundação boa. Porque senão você vai revisar o quê se você não sabe o que você quer revisar? Hoje eu já vi casos da pessoa hoje pedir, tá recebendo o auxílio-doença, pós-emenda constitucional, e querer pedir benefício de aposentadoria por invalidez, né? O Por cálculo pode capacidade ser... permanente. Hoje é desvantagem. Tiro no pé, tá? né? Você tem que fazer o cálculo para você fazer o saber cálculo. se vai ser vantajoso ou não. Então, tomar muito cuidado com revisão. Então é isso daí, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, por até a mais um próxima. podcast. Até o próximo.